dia, amores! E aí, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Então tá bom, né? Vamos iniciar a nossa quarta-feira, meditando o nosso evangelho, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Não um evangelho bem grandinho, então vamos prestar bastante atenção aí. O que diz? Que ele é muito rico, ele é muito rico de detalhes, ele é um evangelho muito bacana, né, da gente prestar atenção. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. É o evangelho de ontem, lembra? De ontem, de antes de ontem, que as mulheres, né, Maria Madalena e as outras mulheres, encontraram o sepulcro vazio. E o anjo disse para ela que Jesus estava vivo e depois Jesus apareceu também a Maria Madalena. E lembra que eu falei com vocês que naquela época a mulher não tinha credibilidade? Aqui está a prova, a mulher não tinha credibilidade. Tanto que esses 2 discípulos de Emaús, eles estavam tão cegos, né, pela tristeza, pelo abatimento daquilo que tinha acontecido com Jesus, que eles não foram capazes de enxergar quando Jesus se aproximou deles. O mesmo aconteceu com a Maria. Não foi capaz de enxergar. Maria Madalena também. Lembra que nós meditamos o evangelho de ontem? Que Maria achou que era o jardineiro? Então é isso que a tristeza faz conosco. A tristeza, a desilusão, a melancolia, a depressão, ela nos cega. E não deixa que a gente conheça Jesus, que a gente perceba a presença de Jesus do nosso lado. E aqui vai dizer que elas, né, contaram para eles, mas eles não acreditaram. Eles já acharam que era histeria de mulher. Elas nos alarmaram, quer dizer, falaram, mas não dá para acreditar no que elas falam. Entende? Tá vendo como que tudo liga naquilo que a gente comentou ontem e antes de ontem também? Vamos continuar. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Não estavam preparados para ver Jesus, tá vendo? Jesus lhe disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Dá mais uma paradinha aqui. Ó gente sem inteligência, como sois tardos para entender tudo que disseram os profetas? Eu imagino que essa pergunta hoje, essa exclamação, na verdade, Jesus continua fazendo nos nossos dias. Porque, convenhamos, o povo hoje não tem, muitos de nós, não temos inteligência para acreditar nas escrituras, para acreditar nos profetas, né, nos verdadeiros profetas. Como essa pergunta, essa exclamação deve ser feita hoje? Eu tenho certeza que o Pai, que Jesus continua fazendo essa exclamação. Ó gente sem inteligência, ó gente sem fé, ó gente que não acredita. Os sinais estão aí.
Os sinais estão claros. Mas o povo não quer saber, o povo não quer acreditar. As pessoas fazem vista grossa para as coisas de Deus, né? As pessoas reclamam de comércio fechado, as pessoas reclamam que não podem trabalhar, as pessoas reclamam de pandemia, mas as pessoas não estão nem aí porque a igreja está fechada. Você vê pouquíssima gente reclamando porque a igreja está fechada. Você não vê, né? Porque não pode ir na missa, porque não pode confessar, porque não pode comungar, porque não pode... Não, a gente não vê muito isso, não. A gente vê as pessoas reclamando porque não tá ganhando dinheiro, como ganhava antes da doença. Antes das coisas fecharem, antes dessa onda roxa aí. Então, assim, ó, gente sem inteligência. É hora de cuidar da vida espiritual. É hora de cuidar daquilo que realmente importa. Esquecer um pouco o lado material das coisas. Tá na hora da gente confiar na providência. Esse é o momento. É o momento da gente... Como as aves do céu, elas não ceifam, não semeiam e Deus dá o sustento. É hora da gente experienciar isso. Ó, gente sem inteligência. Ó, gente sem fé. Confia mais no Senhor. É isso. Né? E vamos continuar. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia aonde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão. Peraí, gente, desculpa que eu perdi. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um com o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as escrituras? Aí eles, né, entenderam. Quando Jesus partiu o pão, aí eles, nossa, mas o coração da gente estava ardendo. Era o Senhor. Corremos o risco muitas vezes disso acontecer com a gente, do nosso coração se abrasar, a gente até ser tocado pela palavra do Senhor, mas a gente não, sabe, a nossa preocupação, os nossos exageros, os nossos excessos materiais, pessoais, acabar sobressaindo, né, a presença de Jesus e a gente acabar não enxergando a presença dele, ou pior, não buscando. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é um evangelho grande e maravilhoso, né? E aí eu te pergunto, será que você hoje, será que eu, será que nós não estamos um pouco parecidos com esses dois discípulos de Emaús? Será que também a gente não está querendo ir embora, largar tudo? Né? A gente está vivendo uma situação tão complicada, tão conturbada. Às vezes bate um desespero, eu sei. Mas não podemos parar na dor, meus amados. Não paremos na dor. Não paremos na tristeza. Não nos deixemos cegar pela tristeza. Não nos deixemos abater pela tristeza, né? Mas que possamos enxergar Jesus, que nunca deixa de caminhar conosco. Nunca deixa de caminhar conosco, nunca deixa de cumprir as suas promessas. Ele prometeu que ele ressuscitaria ao terceiro dia e ele ressuscitou. E uma das suas promessas antes de subir ao céu é: eu nunca vos deixarei órfãos. Eu estarei todos os dias com vocês até o fim dos tempos. Então, quando a dor bater, quando a desilusão bater, quando a depressão bater, pense nisso. Ele prometeu. E o Senhor não é um Deus de promessas vazias. Ele é um Deus que
cumpre as suas promessas. Amém? Então fiquem com Deus, fiquem na paz. Amanhã voltaremos, se Deus quiser. Tchau, tchau.